Boa noite, pessoal. Essa é a nossa aula da semana 10 e o assunto dela é trigonometria. Nesta aula, nós vamos ver um pouquinho de ângulos, graus e radianos, introdução à trigonometria e aplicações da trigonometria. Na próxima aula, aí nós vamos ver círculo trigonométrico, seno, cosseno e tangente, arco seno, arco cosseno e arco tangente. Tá? Lembrando, para quem está fazendo a recuperação, ontem nós tivemos a primeira aula, na quinta-feira que vem a segunda aula, e no sábado, dia 12, será a reavaliação de recuperação. A avaliação vai ficar aberta de 0 horas do dia 12 até as 23h59. Mesmo esquema da avaliação P1. Vocês vão ter 3 tentativas, só que vai ser de uma forma diferente. Vocês vão ter que enviar os arquivos com os cálculos. Eu vi que também no estudo dirigido, muita gente só respondeu e não mostrou os cálculos. Outra coisa, o exercício dessa aula, o questionário referente a essa aula também já está lá no Moodle. Vocês vão colocar a resposta lá, mas vão me enviar o arquivo com as respostas feitas, com os exercícios todos feitos. Só vai valer a nota de vocês lá no questionário de quem enviar os exercícios por e-mail. Ficou entendido? Então, vamos começar. Ângulos e arcos. O arco de uma circunferência é uma parte da circunferência cuja determinação se dá por 2 pontos. Então, se vocês olharem aqui o desenho dessa circunferência, vocês têm o ponto A e o ponto B. E essa partezinha laranja é o arco de circunferência. E a gente sempre vai considerar o sentido horário, é o sentido positivo. A circunferência toda mede 360 graus, se nós estivermos falando em graus. Então, neste caso aqui, eu tenho um arco que vai de A, O e B, e esse arco, só a parte em que ele está na circunferência é o arco AB. Se nós consideramos o ângulo central, aí eu tenho um arco AO, que é o centro da circunferência, e B, onde o alfa é o ângulo central. Unidades para que se meça ângulos ou arcos de circunferência. Nós podemos medir em graus ou em radianos. Normalmente, nós medimos em graus. O grau, ele corresponde a uma parte da divisão de uma circunferência em 360 partes de tamanhos iguais. Então, ele seria 1/360 avos da circunferência. Ele é uma partezinha de uma circunferência de 360 partes iguais. Já o radiano, voltando aqui para o graus. Neste caso aqui, eu posso indicar um arco de 60 graus, que é um ângulo reto. Aí ele seria aqui o arco AOB, 90 graus.
Se ele corta a circunferência na metade, ele é um arco de 180 graus. Se ele corta, aparentemente é 90 graus, mas não é, porque na realidade o ângulo todo é o que está antes, né, fora desse... Puxa, não vai dar para eu mostrar isso aqui. Se eu tivesse aqui uma canetinha, mas vejam aqui, A, O, B, esse aqui seria o arco de 270 graus, mas considerando que está aqui fora. Essa volta toda, sem tirar os 90 graus que estariam aqui embaixo, seria o ângulo de 270 graus. E se o círculo o ângulo dá uma volta completa neste círculo, eu digo que o arco tem 360 graus ou 0 graus, porque ele vai partir ali naquele ponto. Vai chegar sempre no mesmo ponto, e o arco AB, A é semelhante a B. Já no radiano, um arco de 1 radiano, ou 1 RAD, é um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que o contém. Neste caso, é um arco de circunferência cujos lados são R. Isso é um radiano. Lembram do famoso número π? Olha o tamanho dele. Tudo isso aqui é o π. A gente só usa 2 casas depois da vírgula. Normalmente, é no máximo 4. O π, ele é a razão entre o perímetro e o diâmetro de um círculo qualquer. Então, se vocês dividirem o perímetro e o diâmetro de qualquer círculo, vocês vão achar o número π. E ele é esse pequeno número aqui. Aonde se usa o número π? O π, ele é usado em automobilismo, em campos de força, em GPS de aeronaves, em figuras geométricas, no cálculo de medidas redondas. Em todas essas coisas, usa-se o número π para a construção delas em algum momento. O triângulo retângulo, a gente falou muito em triângulo retângulo na parte de geometria, mas por que ele tem esse nome? O triângulo retângulo é um ângulo que tem um triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, o lado situado em frente ao ângulo reto é a hipotenusa. O cateto oposto é o lado situado em frente ao ângulo dado, e o cateto adjacente é o lado que ajuda a formar o ângulo. Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo. Aqui é o ângulo reto. Aqui é a hipotenusa. Os dois lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. Aqui nós temos um outro triângulo retângulo. Este é o ângulo reto. Hipotenusa. E aí a gente diz que a medida da hipotenusa é A. O ângulo, neste caso, a gente está considerando o alfa, mas nesse triângulo nós temos dois ângulos, alfa e beta. O cateto oposto em referência ao ângulo alfa é B. E o cateto adjacente em referência ao ângulo alfa é C. O ângulo reto, a hipotenusa, o cateto
e o outro cateto. O cateto A, ele seria oposto ou adjacente se o meu ângulo estivesse... vocês não conseguem ver aqui a setinha, né? Não. Então fica difícil. Então fica difícil. Bom, então vamos continuar aqui. Observando esse triângulo, nós podemos usar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa, que é o C ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos calcular um exemplo. O perímetro de um triângulo retângulo de catetos iguais a 5 centímetros e 12 centímetros é igual a... Calculem aí para mim a hipotenusa. Porque disso depende o nosso perímetro. Deu 13? Nossa, é 13 afirmando ou 13 perguntando? Aí vocês decidem. O Jefferson fala 13 e o Luigi pergunta 13. Usando o teorema de Pitágoras, nós vamos achar que a hipotenusa é 13. E quanto seria o perímetro desse triângulo? Lembrem que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, o perímetro é 5 mais 12 mais 13, que dá 30. Dúvida nessa questão? Todo mundo entendeu? Podemos passar para a próxima parte? Então, vamos lá. Razões trigonométricas. Continuamos falando de triângulo retângulo, porque quando a gente fala em trigonometria, tudo gira em torno do triângulo retângulo. Temos dois ângulos, né, que formam aqui. Como o ângulo no triângulo retângulo nós temos um ângulo reto, a soma de todos os ângulos internos tem que ser 90 graus. Então, neste caso, alfa mais beta, que são os ângulos internos, é igual a 90 graus. E esses ângulos são chamados de agudos. A hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente, mas eu estou falando em relação ao ângulo alfa. Relações trigonométricas. Nós temos o seno, que é o cosseno o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, nesse caso do alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente. Tangente, aí vocês podem encontrar em alguns lugares, como está escrito aqui, como tan ou como TG. É a mesma coisa. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tem muitos professores de matemática que chamam isso aqui, que você consegue aprender isso aqui pelo método Coca.
O cateto oposto é o CO e o cateto adjacente é o K. Então, é o método COCA. Dúvidas aqui? Então, vamos prosseguir. A primeira relação trigonométrica é o seno de um ângulo agudo. Lembrando que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. No caso do nosso ângulo alfa, cateto oposto é B e a hipotenusa é A. E o seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Já o cosseno, ele é a segunda relação trigonométrica e é a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. No caso aqui do nosso ângulo alfa, cateto adjacente é o C e a hipotenusa é o A. Logo, o cosseno do alfa é C sobre A. A tangente, que é a terceira relação trigonométrica, é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Lembram que eu falei que vocês podiam achar como TG ou como tan, dando a mesma coisa. No caso do nosso ângulo alfa, a tangente é o cateto oposto, que é B, sobre o cateto adjacente, que é C. No triângulo retângulo abaixo, o valor do cosseno de alfa é igual a... Do jeito que está aqui fica meio difícil, né? A hipotenusa vale 10 centímetros, o cateto oposto vale 8 centímetros e o cateto adjacente vale x. Olha o método COCA de novo aqui. Usando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. A hipotenusa vale 10 centímetros, então 10 ao quadrado. O cateto oposto vale 8 centímetros, então 8 ao quadrado. Mas eu preciso encontrar o valor do cateto adjacente para eu poder calcular o cosseno, porque o cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Daí, resolvendo esse teorema de Pitágoras, nós temos que o x é igual a 6. Então, agora é só substituir o cosseno do ângulo alfa, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, por 6 dividido por 10. Simplificando, nós vamos ter 3/5. Dá para dividir? Dá sim, isso aqui vai dar 0,6. Mas eu posso deixar aí também. As razões trigonométricas mais comuns são a de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, usamos um triângulo equilátero, que é um triângulo que tem os 3 lados iguais. Mas, já que ela é uma relação trigonométrica, nós vamos trabalhar com um triângulo retângulo. Cada lado vale R, e se vamos trabalhar com um triângulo retângulo, então um dos lados vai valer L sobre 2. E esse triângulo equilátero, ele tem 60 graus, todos os ângulos internos de um triângulo equilátero são iguais a 60 graus, mas como nós vamos trabalhar apenas como um triângulo retângulo, os ângulos internos vão ser 60 e 30 graus. E aqui, ao invés de L inteiro, nós vamos trabalhar com L sobre 2. Calculando o seno de 30 graus, nós vamos ter que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus que está aqui em cima é L sobre 2.
Concordam? Conseguiram ver aí que o cateto oposto ao 30 é L sobre 2? E a hipotenusa é L. Por que eu coloquei o 1 aqui embaixo? Porque nós estamos falando de divisão de duas frações. Então, na divisão, nós repetimos a primeira fração, sinal de multiplicação, e invertemos a segunda. Por isso que aqui embaixo ficou L sobre 1. Aí eu posso cortar L com L, ficou só 1 sobre 2, ou meio. O cosseno do 30 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Calculando esse H, se a gente for calcular com um teorema de Pitágoras, nós vamos encontrar que o H vale L raiz de 3 sobre 2. Vocês querem calcular? Vamos ter aí o triângulo retângulo, cuja hipotenusa vale L. O cateto, se formos pensar no 30, o cateto o oposto é L sobre 2. E o cateto adjacente a gente vai chamar de H, que seria uma altura. Bugou? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a... Tem um quadro aqui. Dá até uma bugada em mim agora. É que não tem a setinha para acompanhar onde você tá falando, daí fica meio que raciocinando onde que você tá. É, eu sei. Isso é um problema, essa falta da setinha. Imagina aqui, ó. Eu tô aqui no triângulo equilátero, na parte que ele está dividido no meio. A gente vai pensar só nesse triângulo formado por essa linha aqui no meio do triângulo equilátero, que eu vou chamar essa altura de H. Aí eu tenho, em relação ao ângulo de 30 graus, o cateto oposto de L sobre 2 e uma hipotenusa de L. Eu quero que vocês calculem o H. No caso, então, o H é a altura, então. No Isso, a caso, altura desse triângulo, exatamente. o oposto. Oposto ao de 60, né? É, vamos ver. É o oposto ao de 60. Acho que não, adjacente é lá embaixo? Ou Ah, adjacente, não, tá certo, é. Não, mas a gente não tá falando do H, que no caso é o cateto oposto, né? oposto ao ângulo de 60, adjacente ao ângulo de 30. Sim, isso é, que no caso que nós temos um triângulo retângulo agora, né? Isso, exatamente. Daí aqui nessa base aqui do cateto oposto, nós tem que achar essa parte, a altura dela. Tem que achar a altura. Que seria então no o L, embaixo do cateto adjacente, fazendo teorema de Pitágoras. Isso? Isso, exatamente. Ah, entendi. Esse valor debaixo do cateto adjacente é 2? L sobre 2. L sobre 2? L sobre 2. Nossa, mas daí L, que valor daí? Ele tem que dar L raiz de 3 sobre 2. O L seria o qual? A tangente? O L seria... Se a gente está usando o teorema de Pitágoras, o L seria a hipotenusa.
Mesmo assim bugou eu, porque não tem valor, né? Sim, sim. Ai, ai, Tá ai, agora. vendo? É. Vamos pensar. Olha, tem um jeitinho. Eu sei que tem um jeitinho de eu abrir aqui tipo um quadro. Só que eu realmente não estou achando onde é que tá esse bendito quadro. Eu sei que tem Professor, como. Oi. eu também estou perdido aqui desse jeito que a senhora está explicando aí. Eu não estou conseguindo entender. Se tivesse como a senhora ir fazendo o exemplo pra eu pegar o jeito aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui um. Eu sei que tem em algum lugar aqui um quadro. Pessoal, vocês estão vendo aqui? Isso aqui, o triângulo amarelo, sem contar a parte do meio, ele é um triângulo equilátero. Concordam? É um triângulo que tem os três lados igual a L. Certo? Certo. Na hora que eu corto esse triângulo no meio e esqueço o outro lado, eu tenho um triângulo retângulo, certo? Certo. A altura vocês vão calcular com esse triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo de vocês, ele vai ter, ó, L de hipotenusa. Veja onde tem os valores. L de hipotenusa. L sobre 2, já que a gente está falando do ângulo de 30 graus, é o cateto oposto, certo? E como o nosso triângulo deixou de ser equilátero para ser um triângulo retângulo, nós vamos ter uma altura que é um H minúsculo, certo? Certo. E é essa altura que vocês vão calcular, usando o teorema de Pitágoras. Então, o que que vocês, se vocês já desenharam o triângulo de vocês ficou assim, ó, L hipotenusa, L sobre 2 é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, e o H é o cateto adjacente. Conseguiram fazer isso? Se a gente não conseguir, eu mando o resolvido. Se está ficando difícil para vocês entenderem assim, eu mando o resolvido, a gente só discute os resultados, então. Pode ser? No meu, a única coisa que eu não tô conseguindo entender que seria a hipotenusa, que é o L, certo? Aham. Daí, no caso, que valor que eu iria colocar? Eu iria colocar, tipo, a tangente, cosseno. Não, não coloca nada, calma. Eu vou fazer o seguinte, já que fica meio difícil de explicar assim, eu vou resolver esse pedacinho aí e mando para vocês depois, pode ser? Que aí acho que complica menos a cabeça. Pode ser, então. Da Acho que raiz de 3, Jefferson, porque você vai fazer uma racionalização de quociente, de denominador, na realidade. Eu vou resolver para vocês mostrar de onde é que saiu a raiz de 3. Mas todo mundo sabe que o seno de 30 é meio, né? Todo mundo sabe disso? eu descobri agora. Ah, já devia saber, hein? O seno de 30 é meio, ou 0,5. Sim, tá tudo já lá no mudo. O seno de 30 é meio. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que muita gente conhece como 0,86 ou 866. E a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é importante que vocês lembrem desses valores. Mas tem um jeitinho fácil de fazer isso aqui.
Na realidade, isso aqui é só demonstração. Para um ângulo de 60 é a mesma coisa, só que a gente vai olhar para o outro lado aqui, ó. Vou mandar de onde é que saiu esse raiz de 3. Opa. Lembram que o seno de 30 era meio? Lembra? Aqui ele é o cosseno de 60. O cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. No seno de 60, aí esse valor de raiz de 3 sobre 2 é o valor do seno de 60. A tangente de 60 é raiz de 3. Porque eles são, na realidade, eles são ângulos que se complementam. A soma desses dois ângulos dá 90 graus. Para 45 graus, que são os três ângulos mais usados, 30, 60 e 45, a gente vai usar um quadrado para calcular. A diagonal desse quadrado é a hipotenusa. E aí você tem que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e a tangente de 45 é 1. Mas o que eu queria falar é o seguinte, faça uma tabelinha aí rapidinho. Copiem aí ângulos, seno, cosseno, tangente. Aí na coluna que tem o ângulo, na coluna que tem o ângulo 30, 45 e 60. Eu vou ensinar uma forma fácil de vocês aprenderem isso. Façam aí a tabelinha, mas não olhem para cá, hein? Na realidade, Gustavo, o que estava ali, os slides anteriores, é a demonstração de onde a gente chegou nesses valores. O que eu vou ensinar agora é o macete. Então, façam aí essa tabela com a primeira linha, ângulo e seno, cosseno e tangente, e a primeira coluna, 30, 45 e 60. Eu acho que vocês nunca mais vão esquecer esses valores. Fizeram? Não copiem nada. Só façam aí o que eu estou pedindo. Já na coluna do seno, vocês vão colocar 1 para o 30, 2 para o 45 e 3 para o 60. Fizeram? Você pode repetir de novo, professor? Na coluna do seno, 1, 2 e 3. 1 na primeira linha, 2 na segunda linha e 3 na terceira linha. A primeira linha é referente ao 30 graus, a segunda linha é referente ao 45 e a terceira linha é referente ao 60, não é isso? Isso. Fizeram aí? Sim. Agora, na primeira linha, vocês vão colocar um /2. Na segunda linha também, /2. E na terceira linha, /2. Uma fração. Primeira linha de vocês vai ficar 1/2. A segunda linha de vocês vai ficar 2 sobre 2. E a terceira linha vai ficar 3 sobre 2. Fizeram isso?
Sim. Agora, onde vocês conseguem colocar a raiz quadrada, coloquem. Raiz quadrada de 1 é 1, não precisa colocar. Então, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3. E assim que terminarem, olhem para a primeira coluna aqui do seno. Se a tabela de vocês já está igual à coluna aqui. Aparentemente tá igual. Perceberam que ficou mais fácil? Na segunda coluna, vocês vão colocar 3 na primeira linha, 2 na segunda linha e 1 na terceira linha. Agora, coloquem o barra da fração e 2 em cada um deles. 3 meios, 2 meios e 1 meio. Agora, coloquem o símbolo de raiz quadrada no 3 e no 2. Porque no 1 não precisa, porque a raiz quadrada de 1 é 1. E agora olhem para a segunda coluna desta tabela. Está igual ao que vocês fizeram? No meu está assim, igual a tabela agora. Na terceira coluna, vocês vão colocar 3, 1 e 3. Coloquem raiz quadrada no 3. 3 da primeira coluna e o 3 da terceira coluna. E apenas no ângulo de 30 graus vocês vão colocar a barra da fração e o denominador sendo 3. Ele vai ficar raiz de 3 sobre 3. E quando vocês fizerem isso, olhem para a terceira coluna da nossa tabelinha. E provavelmente vocês acabaram de montar uma tabela com seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Que qualquer dúvida vocês conseguem montar a tabela de vocês com esse macete. Conseguiram? Aqui eu consegui sim, o que eu percebi que foi no seno e cosseno. No seno ele começou tipo a baixar e no cosseno é uma coisa, só que invertida. Como se eu contasse o seno de baixo É, pra cima. você vai fazer 1, 2, 3 e no cosseno você faz 3, 2, 1. É como se pegasse o seno de baixo para cima. Isso, exatamente. Entendi. Não precisa decorar, decorar como faz aqui, como faz a tabela. Mas se você fizer isso várias vezes, é fácil. Vocês não vão esquecer nunca mais.
Esperamos que não. Isso aqui vai estar, como a gente está gravando a aula, eu vou colocar lá no Moodle depois. Com certeza isso aqui vocês vão usar com certeza durante o curso de vocês. Isso aqui é um resuminho, mas um resuminho que vocês vão aprender para o resto da vida de vocês. Primeira coisa que a gente observa é a relação fundamental da trigonometria. A gente olhando um triângulo retângulo, ele tem catetos B e C e hipotenusa A. O seno, a relação fundamental da trigonometria, ela fala que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, vamos experimentar aqui com o nosso ângulo alfa. O seno do alfa é cateto oposto, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o A, certo? Certo. Aí eu posso dizer que o B é igual a A seno de alfa. Porque, para que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu quero substituir aqui no Teorema de Pitágoras. O cosseno do alfa é cateto adjacente, que é o C, sobre a hipotenusa, que é A, certo? Se eu quero substituir o C aqui no Teorema de Pitágoras, eu preciso tirar o valor de C aqui do cosseno de alfa. Então, o cosseno de alfa será A vezes o cosseno de alfa, certo? Porque aí eu acho o C. Depois disso, agora eu já tenho o B, que é A seno de alfa, e o C, que é A cosseno de alfa. Eu vou substituir aqui no Teorema de Pitágoras. A ao quadrado continua, é igual a B ao quadrado. O B eu tirei aqui do seno de alfa, que é A seno de alfa. Então, eu vou elevar A seno de alfa ao quadrado. Lá no Teorema de Pitágoras, eu ainda tenho mais C ao quadrado. O C, eu tirei o valor dele aqui no cosseno, que é A cosseno de alfa. Então, eu vou substituir o C no Teorema de Pitágoras. Aí, o que vou ter? Ó? A ao quadrado é igual a seno de alfa ao quadrado, mais A cosseno de alfa ao quadrado, que é a mesma coisa do Teorema de Pitágoras. Aí, eu tenho que tirar essas coisas aqui. Tenho que tirar o quadrado de A seno de alfa e A cosseno de alfa. Eu repito o A ao quadrado, que está lá no primeiro membro. A ao quadrado seno ao quadrado de alfa, mais A ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. E aí, percebam que eu tenho A ao quadrado nos três membros. Concordam? Sim. Ficou claro aí? Eu posso colocar o A ao quadrado em evidência aqui no segundo membro, né? Aí eu fico com A ao quadrado é igual a seno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa. Eu posso dividir A ao quadrado por A ao quadrado, vai dar 1. E eu tenho aqui no final a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. O que eu fiz isso aqui? Isso aqui é uma demonstração da relação fundamental da trigonometria. Acho que vocês já devem ter ouvido. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é sempre igual a 1.
E sai desse jeitinho aqui. Quem tiver dúvida, essa resolução está no livro do Gelson Iese. Mas tentem fazer também. Segunda coisa que a gente observa é a tangente de um ângulo alfa. A tangente é seno sobre cosseno. Ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto lá naquele nosso triângulo, se eu não me engano, é B, e o cateto adjacente, se eu não me engano, é C. Isso aqui é só uma demonstração, mas o importante é vocês lembrarem que a tangente é seno sobre cosseno. Aí vamos partir para os exercícios, né, que é a parte mais legal. Uma escada de 12 metros de comprimento está apoiada em um prédio, fazendo com eixo um ângulo de 60 graus. A altura do prédio é... Vocês estão aí com aquela tabelinha que vocês acabaram de montar, e a gente tem o seguinte desenho. A nossa escada de 12 metros, apoiada num prédio e fazendo com ela um ângulo de 60 graus. Esse prédio tem uma altura H que nós vamos calcular. Olhando para esses dados, o que vocês têm? Cateto oposto ou cateto adjacente? Não vale olhar aqui para baixo, hein? O H é o cateto oposto, é isso? Isso. E o 12? O 12 seria hipotenusa. Sim, exatamente. Se nós temos cateto oposto, preste atenção que o nosso ângulo é de 60 graus, hein? Mas se a gente for olhar o ângulo de 30, com certeza ele é um cateto oposto. Olhando através do ângulo de 30, sim, H é cateto oposto. E aí a gente pode olhar na nossa tabelinha que o seno é meio. Mas se nós fôssemos calcular, partindo do princípio que a nossa escada faz um ângulo de 60 graus, a altura do prédio seria o quê? Cateto oposto ou cateto adjacente? Se nós fôssemos olhar lá pelo ângulo de 60 graus. Seria o cateto oposto? Em 60? Isso. 60 está em cima. Daí O H é o cateto? oposto. Tem certeza? Certeza. O de baixo, no caso, no 30 aqui, adjacente. Certo? André, explica para o Emanuel. Será que estou falando errado? Presta Porque atenção, ó. a altura é cateto oposto, certo? Presta atenção, calma. Ó. Se você olhar o ângulo de 60 graus, ele está aqui em cima. Acharam aí? Sim. O H em relação ao ângulo de 60. Ele está do lado ou ele está do outro lado? Ele é o cateto que está do lado do 60 ou ele está do outro lado? Se ele estiver do lado, ele é adjacente. Se ele estiver oposto, se ele estiver do outro lado, ele é oposto. Vocês estão prestando atenção no oposto aqui de baixo, mas ele é oposto porque a gente está relacionando com o ângulo de 30 graus. E isso vocês têm que entender, porque isso é uma coisa que muda muito a forma como vocês vão olhar a resolução.
Percebam que, em relação a 60, o H está do lado do ângulo, certo? Olhem para o ângulo de 60 graus, não para o ângulo de 30. Perceberam que o H, em relação ao ângulo de 60, está no lado dele? E aí, pessoal? Bugou? Qual foi a pergunta que você falou mesmo, professor? Em relação ao ângulo de 60 graus, o H, ele está do lado do ângulo de 60 ou ele está do outro lado? Ele está oposto? Se ele está do lado do ângulo de 60, ele é adjacente. Certo? Boa noite, professora. Desculpa atrapalhar aqui. Quem que está falando? Gabriel. Diga. Ele está do lado, então no caso seria adjacente. Exato, não é? Porque ele Isso. A altura do prédio é fazendo um ângulo de 60, não seria mais o caso de interpretação, professor? Não, na realidade, a gente consegue interpretar dos dois jeitos. Se a gente interpretar com o ângulo de 60, a gente não vai usar o seno, a gente vai usar o cosseno de 60, mas que também é meio. Sim, mas deixa eu perguntar uma coisa. Se, no caso, o ângulo de 30 não seria a base ali, professora? Se olhando o desenho. Sim, mas perceba que a base dele é o cateto adjacente, certo? Certo. Mas a gente não vai usar o cateto adjacente nesse caso, porque o que eu quero calcular é a altura do prédio. Então, olhando a figura, fica claro que a altura seria no ângulo de 60, não é? Mas olhando o desenho. Não. Sim, pelo exercício, a gente teria que calcular pelo ângulo de 60. Pelo desenho, você pode calcular pelo ângulo de 30 ou pelo ângulo de 60. Ah, das duas formas da altura, professor? Dá a mesma coisa. Qual que é a legal. diferença aqui, ó? Pelo 30. Se vocês olharem pelo ângulo de 30 graus, a altura é o cateto oposto. Conseguem ver isso? Sim. Se vocês olharem pelo ângulo de 60 graus, a altura é o cateto adjacente. Certo? Ah, agora entendi o que você quis dizer. Entendeu? Agora entendi. É porque vocês estavam olhando só aqui para baixo. É que eu tava olhando só, tipo, como fosse a imagem. Daí seria cateto oposto, mas olhando de cima do 60 é cateto adjacente. Isso. Então, se eu Entendi. for considerar o cálculo pelo cosseno de 60, pelo ângulo de 60, eu vou usar cosseno de 60. E o cálculo não vai mudar em nada. Apenas, ao invés de seno, eu vou usar cosseno. E aí ele vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. E vocês vão achar exatamente a mesma coisa, porque o cosseno de 60 é meio. Ah, entendi. É que isso daí sempre a gente tem que olhar nessa tabelinha, professor? Sempre. No caso de ângulo de 360, vocês vão ter que decorar essa tabelinha. Ah, sim. Por isso que eu ensinei um macete para vocês. O bom é decorar, né? Mas nem sempre decorar, o negócio é saber fazer. Se não muda aí o esquema, já era, né? Tô brincando. Valeu, professora. Vou desligar aqui o microfone. Não, tudo bem. Se a gente considerar a seno de 30, o H é cateto oposto, certo? Sobre a hipotenusa. Cateto, nesse caso aqui, seria H sobre 12. Certo? E o seno de 30 é meio aqui pela nossa tabela. E aí é multiplicação cruzada, né? 2H é igual a 12
E teríamos que o H seria igual a 6. Mas se vocês forem olhar pelo ângulo de 60 graus, o que vocês vão ter? O H passa a ser cateto adjacente, então o cálculo será cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa é cosseno. O cosseno de 60 é meio. Então, percebam que não vai mudar nada no cálculo e vocês vão ter que achar que a altura é igual a 6 metros. Então, dá até para treinar isso aqui também. Então, depende muito do ângulo que você olha. Vamos ver aqui o próximo. O triângulo retângulo abaixo, o valor do ângulo alfa é igual a... A gente tem aqui um ângulo alfa que eu não conheço, e eu tenho hipotenusa de 4 e um cateto adjacente de 2. Então, neste caso aqui, já que é cateto adjacente, eu estou falando de cosseno. O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, então 2 dividido por 4. 2 dividido por 4, a gente simplificando vai achar meio. Qual é o ângulo aqui nessa tabelinha que tem cosseno igual a meio? O de 60 graus? Exatamente. Então, o nosso ângulo será 60 graus. Deu para entender? Deu sim, essa parte eu entendi bem agora. Determine a altura de um triângulo equilátero cujo lado mede 10 centímetros. Triângulo equilátero ele tem os três lados iguais. Mas se eu quero determinar a altura, que é essa barra aqui no meio do triângulo, o que eu vou fazer? Posso dizer que eu tenho uma hipotenusa de 10, que é onde está o maior lado desse triângulo, em relação a esse traço aqui, que seria a nossa altura. Eu tenho a metade de 10 aqui embaixo, que seria 5, e usando Pitágoras eu consigo calcular a altura. Concordam? Sim. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aquele triângulo de cima e fazer um outro triângulo, que tem uma hipotenusa 10, um dos catetos igual a 5, que é a metade do lado aqui, e uma altura que eu vou chamar de x. Posso calcular por Pitágoras? Creio que pode, eu acho. Então, calculem. Ah! Vocês vão ter algo assim. Nossa, tudo isso. Então, vejamos aqui. 5 raiz de 3. Nossa, de onde é que apareceu esse U aqui? É louco.
Vai dar aí mais ou menos 8,6. Vocês estão usando calculadora, né? Calculadora é mais rápida, né? Então, para qualquer triângulo retângulo, se eu for calcular a altura, eu posso usar que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Por que achou aqui 5 raiz de 3? Porque você faz a fatoração do 75. No caso, teria que simplificar, professor? Ou não? 75? Não, você vai fatorar o 75. 75 por 3, depois vai por 5, Entendi. para poder achar os 5 raiz de 3. É porque daí, no caso, eu coloquei raiz de 75, é 8,6. Não, dá no mesmo. 5 raiz de 3 é isso aí. Tá. Então não estaria errado também. Não está errado. Tá. É só para vocês lembrarem que a altura de qualquer triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Sempre. Vocês têm que lembrar isso aqui. Tá. Bom, tem essa aqui, também é bem comum aí em Enem, vestibular por aí, que é uma torre vertical, é presa por cabos de aço fixos no chão, em um terreno plano horizontal, conforme mostra a figura. Se A está a 15 metros da base B da torre e C está a 20 metros de altura, determine o comprimento do cabo AC. Então, é mais ou menos esse desenho. De A até B tem 15 metros, de B até C tem 20 metros, e ele quer a altura do cabo, que é a altura de A até C. Dá para a gente usar Pitágoras. E aí a gente pode chamar essa hipotenusa aí de X. E aí, redesenhando, né, a gente pode ter aqui um triângulo retângulo, onde um dos lados é de B até C, o outro lado é de A até B, e a hipotenusa é de A até C. E aí é só usar Pitágoras direto. De A até B nós temos 15 metros, e de B até C nós temos 20 metros. Então, a hipotenusa ao quadrado seria 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225, mais 400, que é 20 ao quadrado. Somando os dois, dá 625. Aí, tirando a raiz quadrada disso, a gente acha 25. A nossa hipotenusa, ou seja, a altura do cabo AC, é de 25 metros. Já no caso desse triângulo ABC, que tem a parte retangular, né, a parte do ângulo reto, no ponto A, pede-se calcular as relações trigonométricas de todos os ângulos. O que ele está pedindo? Seno, cosseno e tangente, tanto do ângulo alfa quanto do ângulo beta. Qual seria o seno do ângulo alfa? Cateto oposto, que é igual a quanto? O alfa está aqui no vértice C. Qual é o cateto oposto? Isso, Jefferson, 12. André, Adalto, certinho. Então, o seno desse ângulo alfa seria 12 dividido pela hipotenusa, que é? Então, o seno aí seria 12 dividido por 20, que dá 0,6.
Façam aí essa conta. E aproveitem e já façam o cosseno desse ângulo alfa. Não estou pedindo alfa, eu só quero as relações trigonométricas. Cosseno dá 0,8. Concordam? Cateto adjacente ao ângulo alfa é 16, dividido pela hipotenusa, que é 20, dá 0,8. Qual é a tangente desse ângulo alfa? Por que 1,3? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, é 12 dividido por 16. Por que 1? Não. Por isso que eu falei que vocês têm que olhar. Cateto oposto, se vocês olham aqui por C, cateto oposto, ele é o 12. O cateto adjacente, se eu olhar aqui em C, ele é 16, certo? O ângulo alfa, ele está ali em C. Então, o cateto oposto dele é 12, o cateto adjacente dele é 16 e a hipotenusa é 20. Agora, vamos fazer para o ângulo beta. O ângulo beta, vocês têm que olhar em B. Se eu olhar em B, quem é o cateto oposto? Em B. Se eu olhar de B, onde está o ângulo beta, o cateto oposto é o 16. Está do outro lado. E o cateto adjacente é o 12, porque eu estou olhando em B, que é onde está o nosso ângulo beta. Para calcular o seno desse ângulo beta, é só dividir 16 por 20, que vai dar o 0,8. Conseguiram entender? Estou olhando aqui de B para o 16 aqui, se eu estou olhando o ângulo beta, o 16 é o cateto oposto. Se eu estou olhando o ângulo beta, o cateto oposto é o 16 e o cateto adjacente é o 12. Então, calculando o cosseno do beta, que é cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, vai ficar 12 dividido por 20, que é 0,6. Na tangente, aí é cateto oposto, que é o 16, dividido pelo cateto adjacente, que é o 12, e eu vou ter 4/3 ou 1,33333.
Deu para entender? Então, quando for colocar a resposta, tanto faz se eu fazer o resultado dividido ou simplificar, colocando 4/3. Pode deixar 4/3, mas pode dividir, não tem problema não. Tá Uhum, 1,333333. tá bom. Agora que tem que prestar bastante atenção é ao ângulo, porque aí muda o cateto oposto e o cateto adjacente. Aí tem que prestar atenção. Entenderam? Muda, no caso, você falar, seria a mesma coisa que eu estivesse falando no B ou não? Sim, porque o B Não é o entendi, vértice, né? professor. O B é o vértice. Então, se eu olhar no vértice B, eu estou vendo o ângulo beta. Veja aí que lá no B tem o ângulo beta, certo? Certo. E aí o cateto oposto, se eu olho pelo ângulo beta, passa a ser o 16. Sim. E o cateto adjacente, 12. 12, sim. Mas se eu olho aqui pelo vértice C, que é onde está o ângulo alfa, quem é o cateto oposto? O 16? Você acabou de me dizer que se eu olhar pelo vértice B, onde está o beta, o cateto oposto é 16. Certo? Mas se eu olhar pelo C, ele não pode ser o cateto oposto. Ah, não, tá certo. Cateto oposto seria o 12 daí. Isso, E cateto adjacente, o 16. exatamente. É isso que vocês têm que entender na hora que vocês forem calcular, para vocês não fazerem um cálculo errado. Vai depender do ângulo que ele tá pedindo ou que a sua altura, né, o valor que você precisa encontrar está relacionado. Deu para entender? Viu, professora? Oi, quem está falando? O Adalto. Fala, Adalto. Esses exemplos aí vai estar tudo lá no Moodle, né? Pra gente estar seguindo lá, né? Tá gravado, já tá no Moodle. Já tá lá, Sim. sim, o PDF dele já tá. Ok, então, obrigado. O PDF tá e o gravado, assim que a gente terminar a gravação aqui, eu mando para lá. Ok, então. Obrigado. Nada. Bom, o exemplo 7, veja a ilustração abaixo. Isso aqui seria uma coisa bem comum, né? Subir uma rampa. E aí ele fala que a rampa tem um ângulo de 20 graus, uma altura de 3 metros e quer saber qual é o comprimento dessa rampa. Certo? Só que um detalhe, né? O comprimento aí seria a hipotenusa. E em relação ao ângulo de 20 graus, esse 3 metros é o quê? Cateto oposto ou cateto adjacente? Se eu olhar do ângulo de 20 metros para o 3 metros, ele é oposto ou é adjacente? Dois estão dizendo que é oposto. 3 estão dizendo que é oposto. Concordam 4 dizendo que é oposto. Concordam que é oposto? Porque ele está oposto ao ângulo de 20 graus. Então, neste caso, nós vamos calcular seno de 20, porque o seno de 20 vai ajudar a gente a encontrar o comprimento dessa rampa. E aí, dizendo, né? Ele está dando aqui que o seno de 20 é 0,342. E aí a gente pode dizer que o seno de 20 é o cateto oposto, que é 3, dividido por C, que é a hipotenusa, ou seja, que é o comprimento da nossa rampa. E aí, onde for seno de 20, eu vou substituir por 0,342. E aí, para achar o C, eu vou multiplicar 0,342C e igualar a 3. E agora, para achar o C, eu vou dividir 3, está aqui do outro lado,
pelo 0,342 que estava dividindo o C. Então, ele vai ter que passar para o outro lado, que estava multiplicando o C. Então, ele vai ter que passar para o outro lado dividindo o 3. 3 dividido por 0,342, podem usar a calculadora, dá 8,77. Então, o comprimento dessa rampa é 8,77 metros. Então, fica muito mais fácil quando vocês verem aí uma rampa meio estranha, dá para calcular, viu, sobre a altura. Eu acho que a maioria dos problemas de trigonometria, ele tem a ver com largura de rio, altura de prédio, e aí o princípio da trigonometria ele é usado no teodolito, que é esse aparelhozinho aqui da foto, que é um aparelho que o topógrafo utiliza. Com esse aparelho, ele consegue medir a largura de um rio. Eu dei o seno de 20, Adalto. Foi dado? Então, o topógrafo, com o teodolito, ele consegue medir a largura de um rio, o comprimento de terreno, de rua, serve para medir ângulo em geral. Então, a gente tem aqui o nosso 8º exemplo, que seria um esquema que foi feito por profissionais para saber a largura de um rio. A pontinha aqui do triângulo ele vai estar lá em cima na largura do rio. E aí ele deu os seguintes valores: um ângulo de 55 graus, um comprimento de 30,5 metros, e ele pede a largura desse rio, ou seja, comprimento de uma margem até a outra. O desenho não está indo até lá, mas é o comprimento de uma margem até a outra. E aí ele dá também que a tangente de 55 é 1,428. Isso é dado no problema. Porque ele consegue, através dos dados, olha, L, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, eu tenho a tangente. Ou tangente de 55 é igual a L dividido por 30,5. L, que é cateto oposto, 30,5, que é a hipotenusa. E aí o problema deu que a tangente de 55 é 1,428. Daí, para calcular o L, eu tenho que passar o 30,5 que está de um lado, dividindo para o outro lado, multiplicando. Então, eu vou ficar com 1,428 vezes 30,5. Fazendo essa multiplicação, eu tenho que a largura deste rio é 43,554 metros. Que é uma coisa muito comum em medições. Deu para entender? Foi dado. O valor da tangente de 55, ela foi dada no exercício. Eu coloquei aqui que ele foi dado. Sem essa tangente de 55, a gente não vai para lugar nenhum. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, quando tiver a gravação, vocês já vão fazer esses exercícios de novo, que aí vai fixando mais. Para descobrir esses valores, né, tangente 55, essas coisas todas, tem uma coisa chamada tabela trigonométrica. Aí você teria que ter uma tabela trigonométrica. Os mais conhecidos são sempre de 30, 45 e 60. Os outros você pesquisa numa tabela trigonométrica. Determine o valor das medidas desconhecidas no triângulo.
E aí é o nosso exemplo 9, estamos quase terminando a nossa aula de hoje. Vamos ter que calcular o x neste triângulo, observando aqui que o ângulo é de 45. Pelo ângulo de 45, eu posso observar que o x é o cateto oposto, certo? E que o 8 é o cateto adjacente. Lá pela tabelinha, eu sei que cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente, e pela tabelinha que eu ensinei vocês fazerem, eu sei que a tangente de 45 é igual a 1. Então, a tangente de 45 é cateto oposto, que é x dividido por 8. 1, que é o valor da tangente, é igual a x sobre 8. O 8 que está aqui dividindo o x, ele vai passar para o outro lado multiplicando, então vai ser 8 vezes 1. E nós vamos achar que x é igual a 8 centímetros. Acho que esse aqui é o nosso 10º exercício. Calcule o comprimento x da escada abaixo. Quantos degraus a escada terá, sabendo que a altura de cada degrau é 18 centímetros? Aqui é um triângulo retângulo, que faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. A altura dessa escada é de 270 centímetros e nós queremos saber o x, que é o comprimento dessa escada. Para saber... Tá, isso vocês podem fazer. Para saber quantos degraus, a gente tem que dividir a altura pela altura dos degraus. Ou fazer uma regra de 3 simples. Então, vamos lá, vocês vão fazer essa. Vocês podem usar aqui esse desenho do triângulo retângulo. O que vocês vão calcular? Vocês têm aqui cateto oposto e hipotenusa. E aí, esse nosso ângulo é de 30 graus. Tem que olhar lá na tabelinha o ângulo de 30 graus para o cálculo do cateto oposto sobre a hipotenusa, que aí vocês vão ter que saber se é seno, cosseno, tangente. Vamos esperar aí mais alguém terminar. Se eu consigo ver aqui. O seno de 30 é cateto oposto, que é 270, sobre a hipotenusa. Qual é o valor do seno de 30 lá na tabelinha? Então, meio é igual a 270 sobre x. Certo? Multiplicando o cruzado, x vezes 1 e 270 vezes 2, nós vamos ter que x é igual a 540 metros.
Essa é a primeira parte da resolução do problema. Na segunda, ele quer saber quantos degraus essa escada vai ter, sabendo que a altura de cada degrau é de 18 centímetros. Então, a gente tem que relacionar a altura com a altura. Um degrau vale 18 centímetros, X degraus valem 270 centímetros. Por que eu estou usando 270? Porque eu estou relacionando a altura do degrau com a altura da escada. E agora é uma regra de 3 simples, né? Multiplica cruzado. E aí nós vamos ter que x vezes 18 é igual a 270 vezes 1. E aí vamos ter que, que x é igual a 270 dividido por 18, que dá 15 degraus. Alguém tem dúvida nisso? Tem 6 exercícios lá no Moodle para vocês resolverem, são todos baseados nessa aula. Como que vocês vão resolver lá? Vocês vão resolver o exercício, colocar a resposta lá com a unidade certinha, mas vocês vão ter que me mandar por e-mail o cálculo de vocês. Lá no questionário do Moodle, vocês leem lá o questionário, está o meu e-mail, que é o e-mail do IFSP. E aí a nota de vocês ela só vai ser calculada se tiver o documento com o cálculo. Entenderam? Vocês já estão aí com a cabeça mais fresquinha, já dá para vocês irem lá no Moodle e já resolver esse questionário. Sim, pode escanear, pode tirar foto. Desde que esteja visível, tá tudo bem. E aí já aproveita, né, que vocês estão treinando hoje, já tá no embalo. PDF no e-mail ou foto para o e-mail. Tá lá no Moodle. Vou entregar até a sexta-feira que vem. O que seria legal vocês fazerem hoje, já entregar hoje, para ficarem livres. E já tá com o assunto bem fresquinho na cabeça. Aí vocês têm aí até 10h25 para fazer isso. Não acumula nada. Beleza, pessoal? Bom, então vamos terminar a aula de hoje. E aí vocês vão lá para o Moodle, responder o questionário, enviem por e-mail o PDF ou a foto da resolução, porque aí a nota de vocês só vai valer com essa resolução. Certo? Então, para quem está de recuperação, até quinta-feira. E para quem não está, até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.